Time grabs you by the wrist, directs you where to go. Tattoos and memories and dead skin on child. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable. Hello, Ida. How do I cheer my parents up? According to ChatGPT, You had the time of your life. Volkswagen. Estamos aqui neste magnífico cenário dos claustros do Mosteiro de Jerónimos, que é de alguma forma um símbolo da transição do nosso ciclo colonial para a integração europeia. Foi precisamente aqui que foi assinado o nosso Tratado de Adesão à União Europeia em junho de 1985 e foi aqui que se voltou a assinar o Tratado de Lisboa, que hoje rege a União Europeia. E foi precisamente este espaço simbólico que eu escolhi para acolher o convidado de hoje, José Manuel Durão Barroso. Precisamente há 20 anos foi eleito Presidente da Comissão Europeia e que é uma das 3 personalidades únicas que obteve a sua reeleição enquanto Presidente da Comissão Europeia. Ninguém melhor do que ele para um olhar de hoje sobre a Europa que vamos ter amanhã. Olha, muito obrigado por esta oportunidade de conversarmos. Neste ano faz 20 anos que fui eleito Presidente da Comissão Europeia e acho que é uma boa altura para o ouvir sobre como vê a Europa hoje, 20 anos depois. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu convite, que me dá muita satisfação. Exatamente, já lá vão 20 anos, quando pela primeira vez fui eleito para a Comissão Europeia. Olhando assim, de uma forma muito genérica, eu diria que a Europa hoje tem coisas muito boas e que o processo de integração fez progressos, mas que há zonas que nos devem continuar a preocupar. Portanto, um retrato com várias cores, incluindo a cor cinzenta. Onde é que eu acho que avançamos? Avançamos nas reações às crises. Visto que evocou a minha própria experiência, foi durante os meus mandatos que tivemos a crise financeira e a dívida soberana, e a verdade é que, contra todas as expectativas, contra a opinião de grandes especialistas, contra os chamados sentimentos dos mercados, o euro resistiu. Aquilo que era dado como adquirido, que a Grécia teria de sair da União Europeia, ou pelo menos do euro, não se veio a dar. A Grécia foi considerada há pouco tempo pelo The Economist como país modelo na Europa, e o euro continua a ser a segunda moeda de reserva a nível mundial, mostrando assim a resiliência da União Europeia. Mas foi necessária uma crise, e uma crise gravíssima, com custos enormes, também do ponto de vista económico e social, para que os europeus se decidissem a fazer aquilo que até então não eram capazes de fazer, que era criar, por exemplo, um mecanismo europeu de estabilidade, criar uma espécie de FMI europeu, mudar as regras em relação ao sistema financeiro, dar mais poderes ao Banco Central, nomeadamente criando um sistema europeu de supervisão. Ou seja, perante a crise houve uma reação e o processo de integração avançou. Isso ainda foi no meu mandato. Mas depois, já noutros mandatos, portanto, falando ainda com maior independência, perante a pandemia, eu penso que a Europa reagiu, no essencial, bastante bem. Como sabemos, a União Europeia não tem praticamente competências em termos de saúde pública. Os sistemas nacionais de saúde são sistemas nacionais de saúde, não é um sistema europeu de saúde, mas, perante a emergência, os governos dos 27 países aceitaram que a Comissão Europeia comprasse vacinas em nome dos 27 e, mais importante do que isso, aceitaram que para relançar a economia houvesse alguma forma de mutualização da dívida, que veio a dar o chamado programa Next Generation EU, como sabe. Durante a crise financeira, eu próprio e outros tínhamos tentado mutualização da dívida, tínhamos feito apelos para que houvesse os chamados Eurobonds, mas na altura recebemos uma negativa categórica da parte de alguns dos países que têm uma influência enorme na zona euro e sem os quais não era possível fazer. Mas cá está, aquilo que não era possível em 2008, 2009, até 2014, tornou-se possível agora, quando a pandemia tocou
Europa, desde logo a Itália, um país muito central no sistema europeu, e levou a Alemanha e outros a fazerem aquilo que antigamente ou anteriormente não estavam prontos a fazer. Invasão da Ucrânia pela Rússia. Mais uma vez, a Europa esteve no essencial bem, porque aceita hoje em dia que tem de assumir uma dimensão também de defesa. Como nós, e muitos outros, sempre defendemos que não pode haver uma Europa política sem uma dimensão diplomática e também uma dimensão de defesa. E hoje em dia a Europa, que até então estava muito relutante em assumir qualquer iniciativa neste domínio, está a fazer aquilo que era impensável antes. Por exemplo, comprar equipamento militar ou munições e oferecer à Ucrânia. A Alemanha é um tabu que cai. A Alemanha a enviar armas para uma zona de guerra, uma zona de conflito. E a Europa no seu conjunto também. Mais uma vez, uma crise levou a Europa a fazer avanços no processo de integração, o que lembra aquela frase que eu muitas vezes cito de um dos pais fundadores, exatamente, Jean Monnet, quando disse que a comunidade se far-se-á nas crises e como resposta sucessiva a crises sucessivas. É pena que assim seja, é pena que tenha de ser sempre de forma reativa, de forma às vezes muito fragmentada, consumindo muito tempo, muitas dúvidas, hesitações, mas a verdade é que, no essencial, a Europa tem avançado no processo de integração, por isso eu acho que devemos estar, nós, os europeístas, devemos estar satisfeitos com isso. Nestes 20 anos, houve duas alterações significativas também. Uma, que tem a ver com o Tratado de Lisboa, Exatamente. que deu um avanço importante do ponto de vista institucional, e outro foi em 2004, precisamente, que tivemos o último grande alargamento da União Europeia. Não, exatamente. É muito significativo estarmos aqui no Mosteiro de Jerónimos, precisamente onde foi assinado o Tratado de Lisboa, sob presença portuguesa do Conselho da União Europeia. É um dia que nunca esquecerei. E a verdade é que também já tínhamos tido, e precisamente foi o ano em que eu assumi as funções de Presidente da Comissão Europeia, o chamado Big Bang, em que a União Europeia passou de 15 para 25 membros. E depois, durante os meus mandatos, chegou até aos 28. Mais tarde, perdemos o Reino Unido e temos atualmente 27. Ora, é importante lembrar isso porque mostra uma coisa muito importante, que às vezes vai contra o chamado consenso, digamos, a conventional wisdom, o consenso implícito em Bruxelas. É que é possível alargar e aprofundar ao mesmo tempo. Muita gente diz, o alargamento não pode fazer-se porque prejudica o aprofundamento. Não, é um mito. A verdade é que hoje em dia a Europa está mais integrada com 27 do que quando tinha 12 Estados-membros. Eu recordo-me bem, na altura, eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 92 a 95, participei em muitos conselhos europeus, porque na altura os Ministros dos Negócios Estrangeiros tinham assento. Participavam ex officio no Conselho Europeu. Tive a honra de estar na mesma mesa em muitas reuniões com Helmut Kohl, com François Mitterrand, com Jacques Delors, que era então Presidente da Comissão, com Felipe González, com muitos outros. Até ainda cheguei a apanhar algumas reuniões com a senhora Margaret Thatcher. Bom, e a verdade é que na altura, se nós formos a ver o voto dos 12 países da União Europeia nas Nações Unidas, era menos homogéneo do que é hoje com 27. Ao contrário do que as pessoas assumem. Portanto, pode haver integração, aprofundamento, ao mesmo tempo que há alargamento. Este é um ponto importante. Esse alargamento e o aprofundamento mudou muito o eixo e o ponto de gravidade da União Europeia. Hoje, manifestamente, o eixo Paris-Berlim já não é o centro de gravidade, porque os sucessivos alargamentos, os dois grandes alargamentos a leste, acabaram por alterar bastante a correlação de forças dentro da União Europeia. É verdade. É verdade, embora eu insista, nada se pode fazer na União Europeia sem o chamado eixo Paris-Berlim. É uma condição necessária, mas não suficiente. Em termos de experiência, que o meu amigo também tem, mas eu tive não só no Conselho, mas na Comissão, portanto, ao fim e ao cabo, quase 22 anos, em diversas formações do Conselho, incluindo o Conselho Europeu e na Comissão Europeia,
eu constatei que sem a França e a Alemanha, e quando o Reino Unido era membro, também sem o Reino Unido, tirando a parte da zona euro, sem aquele núcleo não se consegue fazer nada, não se consegue avançar. Agora, é uma condição necessária, mas não é suficiente. É necessário incluir. E aí eu, por acaso, por causa das funções que exerci, estive muito nesse processo, porque uma das minhas preocupações, quando assumi as funções de Presidente da Comissão Europeia, foi que não houvesse países de primeira ou de segunda classe. Por exemplo, dei alguns dos postos mais importantes, até vice-presidentes da Comissão, a comissários vindos de países da Europa Central e de Leste. Procurei que não houvesse nenhum sentimento de divisão na Europa entre o centro e a periferia, o norte, o sul, os novos, os mais antigos, os mais ricos ou os mais pobres. Eu sou contra a ideia de uma União Europeia dividida em grupos. Acho que cada país deve votar de acordo com os seus interesses e daquilo que é a sua interpretação, digamos, do projeto europeu. Mas se fôssemos para uma situação em que cada grupo de países faz, por assim dizer, sindicatos de voto, não era bom para a União Europeia. Era, de todos os pontos de vista, negativo, porque aumentava as forças de desintegração e não, digamos, os movimentos de integração. Dito isto, obviamente que quando há uma preocupação com questões que estão a passar-se no leste europeu, nomeadamente agora, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Obviamente que temos que olhar mais para aquela região. Estamos a fazer mais para essa região. Mas também se mantém, por exemplo, a preocupação com tudo o que se passa no Mediterrâneo, nomeadamente com a imigração ilegal e outros aspectos. Portanto, eu acho que há que recolher a sensibilidade de todos os componentes da União Europeia, os países, mas procurar evitar que isso seja argumento para alguma forma de compartimentação, ou muito menos de estratificação. Agora, nesse, digamos, binómio que estabeleceu alargamento e aprofundamento, uma das coisas que por vezes hoje se constata é que alguns países do alargamento, talvez o caso mais evidente seja a Hungria, têm precisamente uma reação mais negativa à ideia do aprofundamento. O Primeiro-Ministro húngaro publicamente tem-o verbalizado, outros não o têm verbalizado tanto, mas há, digamos, nós temos sido, de facto, desde o início das comunidades económicas europeias, tem sido sempre uma caminhada mais rápida ou mais lenta, mas num sentido único. Até agora o único percalço a sério foi o Brexit e a saída do Reino Unido. Mas está convencido que nunca haverá risco de recuarmos no nível de integração que já tivemos? Não, há esse risco, por isso é que eu há pouco dizia que, para além dos aspectos positivos que salientei, que levaram, na sequência de crises, a maior aprofundamento da integração europeia, aquilo que me preocupa mais hoje em dia na União Europeia é a situação nacional em alguns dos nossos países. Porque o nacionalismo na Europa é mais grave do que num só país. Porque a União Europeia, por definição, é supranacional, é uma união de Estados, mas com elementos supranacionais. Nós assistimos a fenómenos nacionalistas, por exemplo, nos Estados Unidos. Protecionismo, nacionalismo, nativismo, como às vezes se diz, até isolacionismo, protecionismo. Em vários países do mundo acontece isso, não só na Europa. Mas na Europa, como é uma união de países, se cada um dos nossos países cai na tentação nacionalista, então pode a própria existência da União Europeia ser posta em causa. É, portanto, muito grave. Até agora temos conseguido lidar com isso. E eu continuo a pensar, é verdade que posso ter um enviesamento para o europeu, porque sou convictamente europeísta, mas continuo a pensar que as forças de integração são mais importantes que as de desintegração. Com todo o respeito pela Hungria, a Hungria, com esta atual direção, não foi capaz de alterar o movimento geral de integração. Demora tempo, tem que se negociar, Eu sei que, aliás, o meu amigo fez isso várias vezes durante a presidência portuguesa e felicito por isso, porque acho que é um erro, à partida, excluirmos qualquer país. Acho que não é a melhor forma de resolvermos o problema. Às vezes é um diálogo muito difícil, mas a União Europeia é assim. Quer dizer, nós não podemos, à partida, a não ser quando um governo flagrantemente viola os princípios e as regras que são os nossos, mas à partida temos que aceitar que a União Europeia não pode ser só
feita por aquelas forças que chamamos like-minded. Nós estamos mais confortáveis entre, digamos, o centro-esquerda ou o centro-direita europeus, mas não é assim também. Na Europa há outras forças. Ora, nós temos de ser inclusivos, temos que ouvir essas forças e temos, sobretudo, que perceber o que é que está por detrás das preocupações que são expressas também nesses países. E, como sabem, eu não estou nada a favor dessa orientação desses países, que não é só, infelizmente, a Hungria, hoje em dia, mas acho que temos de sair também da concepção de uma União Europeia, como eu digo, só do sistema Bruxelas-Estrasburgo. E falo com a autoridade de quem continua a ser convictamente europeísta e, obviamente, achar que, por exemplo, a Comissão Europeia tem um papel essencial. Isso é muito importante para o futuro, porque senão o que se passa é que vamos reforçar esse nacionalismo. Este é o problema de lidar com essas situações. É que quando de fora aparecemos a dar lições ou com imposições, os populistas, os demagogos, usam isso para reforçar ainda mais a sua própria base de apoio. Portanto, tem de ser feito com muita inteligência, com um mito de persuasão e de pressão. Sem dúvida, mas com muita inteligência e com sensibilidade. Eu penso que é possível fazê-lo e penso porquê? Porque se os países reivindicam, às vezes, algumas posições próprias com o argumento de soberania, eles também têm de entender que os outros também são soberanos. Quer dizer, ou seja, um país que diz, eu sou soberano, eu tenho o direito a fazer o que quero neste domínio, porque não é domínio comunitário. Bom, então os outros 26 ou 25 também podem, soberanamente, reunir-se à parte desse. Por exemplo, há sanções políticas muito fortes que poderão levar um país a perceber que não deve passar certos limites. Mas, obviamente, que me preocupa essa situação. Se chegar a um dos países mais centrais, porque a verdade é que a influência dos países não é a mesma em toda a Europa, podemos ter uma crise na União Europeia. Nós estamos precisamente num momento em que a guerra da Ucrânia colocou um enorme desafio, eu diria quase existencial, à União Europeia, porque nos coloca a questão de definitivamente avançarmos ou não em duas áreas muito sensíveis, a política externa e a defesa. E onde são duas áreas difíceis, precisamente porque têm mais a ver com a identidade de cada um dos países e também com os interesses específicos de cada um dos países. Nós, necessariamente, pela posição geográfica que temos uma outra visão geopolítica do que se estivéssemos na Europa Central, com uma história rodeada de grandes impérios que nos ocuparam, em vez de termos sido, pelo contrário, um império que partiu a colonizar outros. E isso eu acho que nem sempre as pessoas compreendem como a geografia e a história acaba por definir especificidades e interesses próprios que marcam necessariamente interesses permanentes na política externa de cada um. Estamos de acordo, mas precisamente a União Europeia faz-se para, de certa forma, integrar esses diferentes interesses nacionais que reconhecemos num plano de um interesse coletivo ou de um bem comum europeu. Essa é a questão e essa é a beleza da União Europeia. E eu penso que é um erro que alguns europeístas cometeram, sobretudo no passado, alguns dos meus amigos federalistas mais radicais, é apresentar a União Europeia como substituindo as identidades nacionais. Uhum. Ora, por aí não vamos lá. Nós só vamos lá para uma Europa mais forte se percebermos que a União Europeia é algo que acrescenta poder aos nossos países. Portugal, estamos aqui em Portugal, num dos monumentos mais históricos do nosso país. Bom, Portugal tem hoje em dia muito mais influência por estar na União Europeia do que se não estivesse na União Europeia. Portanto, a pertença à União Europeia não diminui, aumenta a influência, o poder, a capacidade de atuação do nosso país. E eu penso que isso tem de ser para todos os países. Porque se dissermos aos europeus, não, os países são qualquer coisa do passado, as identidades nacionais não contam, o que interessa é a Europa, não temos apoio. E a União Europeia é um projeto político, já é uma realidade, mas também é um projeto de maior integração política. E qualquer projeto político, como bem sabe, precisa ter apoios. Sem apoios não se faz. É tão simples como isto. Pelo menos em democracia. Em democracia, exatamente. Portanto, vamos apresentar o projeto europeu como um projeto que reforça
os poderes nacionais, as identidades nacionais, e não dilui as identidades nacionais. O que é verdade. Aliás, há aquela célebre frase de um político belga que um dia disse: na Europa todos os países são pequenos, o problema é que alguns não se deram ainda conta disso. É verdade. Mesmo a Alemanha e a França, quando comparados com os Estados Unidos, ou a China, ou em termos populacionais, a Índia, ou em termos geográficos, a Rússia, o maior país europeu é um país muito pequeno, comparado com as grandes potências internacionais. Mas juntos, a União Europeia, os nossos países, juntos, têm capacidade para defender os seus interesses e os seus valores. E aí também, se me permite, por causa de... Acho que é interessante partilhar a experiência, porque há muitas análises disto. O que é interessante é quando podemos, digamos, combinar a análise com a prática. Eu lembro em muitas reuniões de G20 em que participei representando a União Europeia, desde 2008 até 2014, de facto, quem, digamos assim, lidera o G20, que é, eu penso hoje em dia, a plataforma mais importante de poder a nível mundial, é aí que está de facto o poder, mais do que nas Nações Unidas, por várias razões, são os Estados Unidos, a China e a Europa. Nada se faz a nível global, por exemplo, em comércio, em investimento, nas grandes regras multilaterais, sem a Europa. Mas temos de estar minimamente articulados. Por isso, se queremos contar, se queremos defender os nossos valores, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ver o mundo, temos de o fazer no quadro europeu, mas sem a ideia que eu acho que é nociva de destruir identidades como a nossa, do nosso país, que é tão antiga, e noutros países também, que respeitamos essas sensibilidades próprias. E como é que vê a União Europeia precisamente nesse contexto multilateral? Porque temos os Estados Unidos, temos a China, e já lá vamos ao desafio económico, mas temos cada vez mais outras potências emergentes. Há quem ache que o conflito da Ucrânia vai acabar por reforçar uma grande polarização, há quem ache que, pelo contrário, vai dar oportunidade a países como a Índia, como a África do Sul, como o Brasil, como a Indonésia, de ganharem outra força e outra projeção internacional. E como é que vê a Europa e o que é que recomendaria à Europa? O que eu acho, em primeiro lugar, é que nada no mundo será como era de antes, após o que se passou com a invasão brutal, absolutamente injustificada, da Ucrânia pela Rússia. O mundo não é o mesmo. E não é apenas um problema europeu. É um problema, em primeiro lugar, para a Ucrânia, que vê a sua própria existência ameaçada, mas é também um problema para os milhares e milhares e milhares de jovens russos que estão a morrer por uma guerra inútil, injustificada. É um problema para a Europa e para o equilíbrio europeu, mas é um problema global, porque de uma maneira ou de outra, Irão e Coreia do Norte estão também nesta guerra. Estados Unidos, não sendo diretamente, até agora conseguiu-se evitar a ideia de que é uma guerra NATO-Rússia, mas na prática, Estados Unidos e Europa e os seus aliados, não só a União Europeia, o Reino Unido, por exemplo, estão a apoiar uma das partes, enquanto que a China, que se tem mantido prudentemente fora do ponto de vista militar, mas politicamente nunca esteve tão perto da Rússia como esteve agora. Pelo menos desde 1956 que a China não está tão perto da Rússia como está agora. Não? Portanto, nós temos, quer queiramos, quer não, uma divisão a nível global, que eu penso, infelizmente, que vai continuar e que vai agravar-se. É a minha análise. Penso que, em parte, por causa da questão económica, é a competição entre duas potências. Os Estados Unidos, que não querem deixar de ser a primeira potência, e a China, que, naturalmente, até pela sua dimensão, está a aspirar a um papel de maior relevo no mundo. E como isto tem a ver com a concorrência económica e com a tecnologia, tecnologias essas que são de uso dual, que também servem para a guerra, eu não vejo, sinceramente, que haja possibilidades de uma abertura completa nesse domínio. Ou seja, vamos assistir, já estamos a assistir, a uma fracturação a nível global. Chama-se-lhe decoupling, em inglês, desacoplamento, separação, chama-se-lhe de-risking, quer dizer, diminuir o risco, que foi, aliás, uma expressão cunhada pela Comissão Europeia para mostrar que não era tão grave ou tão radical como os Estados Unidos. Aí esta expressão até está a ganhar bastante apoio, penso que hoje em dia nos próprios Estados Unidos. Mas, enfim, estamos num mundo mais fragmentado. E aí entram os outros países. Por exemplo, se posso contar uma experiência recente que tive, como presidente da Gavi, da Aliança Global para as Vacinas, estive na última cimeira da União Africana. Falei com quase metade dos chefes de Estado africanos e fiquei impressionado
ao ver o discurso anti-ocidental e também anti-europeu, que alguns procuram fomentar em África, que é apresentando os americanos como os imperialistas e os europeus como os antigos colonialistas. E há aquilo que eu chamo uma mobilização do ressentimento contra as nossas sociedades, que não havia há algum tempo atrás. É grave. Aí, é verdade que os BRICS, que entretanto se alargaram, que é também interessante, incluindo, por exemplo, o Irão, que era impensável antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, aí nunca a Rússia ou a China teriam aceito nessa altura o Irão, agora aceitam o Irão como membro dos BRICS, e temos esses BRICS agora alargados, onde estão os nossos conhecidos, os nossos amigos do Brasil, a tentarem desempenhar um papel mais relevante, o que eu compreendo e aceito, é natural que cada país o faça, embora, obviamente, lhes falte uma homogeneidade, que é de facto clara, entre o Brasil e a Coreia do Norte. Bom, estamos a falar de duas coisas completamente diferentes, não? Mas há, de facto, esse perigo de uma mobilização do ressentimento contra as sociedades abertas, contra as economias abertas, mas, sobretudo, contra os valores da liberdade e da democracia. Às vezes falta a própria marca Europa, sequer, porque fazemos muita coisa. Por exemplo, o que os europeus fazem em África hoje em dia é muito importante. Que a União Europeia e os seus Estados-membros, no seu conjunto, são de longe o maior doador de ajuda ao desenvolvimento. Mas não é essa a opinião pública geral. Se a União Europeia quer existir politicamente, os europeus têm de perceber que a União Europeia está lá para nos defender. Porque se uma comunidade política não tem a sensação de que alguém a defende, deixa de existir como comunidade política, é tão simples como isto. Teve de ser esta invasão da Ucrânia pela Rússia que fez os europeus sentir que, de facto, há uma urgência também no capítulo da defesa.